Olá, boa noite. Oi, Fal. Oi, Cá. Tudo bem. Boa Bom, noite, então, meninas. além do piso vinílico, né, que ele tem essa textura de madeira, mas assim, não é porque ele é vinílico que ele é madeirado, tá? Ele pode ser vinílico com outra textura. Eu tenho um piso vinílico com textura de cimento queimado. Eu tenho piso vinílico com textura de carpete, tá? Com um toque diferente, inclusive. Eu tenho piso vinílico com padrão xadrez, tá? Tem um piso vinílico preto. Todo mundo resolveu chegar um pouquinho mais tarde. Tá? Então, assim, o piso vinílico ele tem diversas características. O que a gente vê muito no mercado é o piso vinílico madeirado. Tá? Bom, além desse, então, eu tenho hoje o piso de madeira mesmo. Tá? E o piso de madeira hoje, ele tem uma tecnologia nova. Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Boa tarde, pessoal. Oi, Ivone. Vocês estão me olhando aqui agora, né? Então, esse daqui, ó. Estamos te vendo, sim. Esse daqui é um piso de madeira, tá? De madeira maciça, tá? Ele é 100% madeira. Aí, veja como ele é, ó. Ele tem um encaixe macho, ou é fêmea, e o outro lado é um macho, tá? Então, esse lado de cá vai encaixar no lado de cá. Hoje, os pisos de madeira, eles são feitos desse jeito, tá? Aí, antigamente, você tinha que parafusar o piso no chão. Então, os pisos antigos de madeira, eles não tinham esse friso. Eram tábuas retas, né? E aí você tinha que prender o piso no chão, parafusando ele no chão. Aí você fazia um furo, né? Em cada régua dessa, você fazia um furo. E aí depois fechava o furo. Tá? As réguas eram mais largas também, o que facilitava essa instalação, esse tipo de instalação. Essa daqui é uma régua mais estreita, tá? Ela tem 10 centímetros de largura. Essa daqui você já não faz mais a fixação com parafuso. Você só encaixa o macho e a fêmea e passa cola na parte de baixo dela para ela fixar no piso. Tá? Então, isso daqui o pessoal chamava antigamente muito de carpete de madeira, porque ele ficava meio que flutuando. Mas a cola, aí você passava a cola tanto na emenda, né, na junção, no macho e na parte de baixo. Essa cola, a cola da parte de baixo é uma cola específica para piso de madeira, tá? Não é cola comum, não. E essa cola, então, fazia com que o piso ficasse todo unido e tivesse resistência para poder pisar, trabalhar e tudo mais. Só que tem um problema. Esse piso, olha só, olha que interessante, ó. Tá vendo aqui que ele tem uma rachadura? Tá? Por que Sim. tem essa rachadura, ó? Repare nos veios da madeira, tá? Então, você tá vendo aqui os veios são nesse sentido. A célula da madeira é exatamente quem dá esse veio a ela. Tá? E a célula da madeira, então, ela é longilínea. É uma célula, ela não é uma célula redondinha, ela é uma célula longilínea. E o que é que acontece? Quando essa célula recebe água, quando cai água em cima desse piso, ela fica túrgida, ela retém líquido. Tá? Quando ela retém líquido, então, uma célula chega aqui do lado da outra, uma célula chega do lado da outra, a célula que é fininha, ela começa a engordar e aí uma célula começa a empurrar a outra. Quando isso acontece, acontece essa fissura. Então, assim, é normal na madeira que ela trabalhe e que ela rache. Quando é que ela não vai trabalhar? Quando ela seca completamente. Então, assim, uma madeira antiga, ela trabalha menos do que uma madeira nova. A madeira, quando é nova, ela é verde, ela vai trabalhar mais do que uma madeira antiga, né, que já secou bastante, já perdeu a umidade bastante, e aí ela já não trabalha tanto.
Aí, por conta disso, o pessoal que vende piso de madeira criou um novo tipo de piso, que é esse de cá. Vou botar aqui na tela grande, então me ver melhor. Então, esse piso daqui é um piso de madeira, tá? Ele se chama hoje multilaminado de madeira, tá? Então, por que ele é diferente desse piso de cá? Não é só a espessura, tá? Por que ele é diferente desse e desse? Esses dois são diferentes. Não é só a espessura. É porque esse piso aqui é um piso de altíssima tecnologia. Mas é uma tecnologia, tudo que eu falo tecnologia, mas não é porque é uma coisa assim, feita de uma nova tecnologia que precisou de alguma demanda, alguma coisa do tipo, não. É só porque ele tem um procedimento diferente, que é isso daqui, ó. Essa madeira que está atrás dela, tá? O que é que isso significa, ó? Vocês estão vendo aqui que tem várias camadas de madeira. Então, eu tenho essa camada aqui de madeira, que essa aqui é a camada de madeira de verdade, né? A camada da madeira nobre. E eu tenho outras diversas camadas aqui embaixo, que são camadas de madeiras mais em conta, mais baratas. Então, por isso que ele é chamado de multilaminado. Ele tem lâminas de madeira, tá? E aí, o que é que acontece, ó? Essa madeira que está atrás é uma madeira bem mais simples, bem mais pobre. Só que ela tem uma característica, ó. Ela está assentada nesse sentido. Os veios dela estão nesse sentido. Mas repare que o veio da madeira principal, a veia, a madeira nobre, né, que dá o nome ao piso, está no sentido contrário. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Eu vou ter diversas lâminas, umas atrás da outra, tá? Sendo que cada uma está no sentido contrário à primeira. Então, se a primeira está assim, a segunda vai estar assim. Se a segunda está assim, a terceira vai estar assim. E assim vai. E aí, o que é que acontece agora com isso? Quando a água cai aqui e faz com que a madeira comece a trabalhar, a madeira que está atrás, no sentido contrário, ela não trabalha. Então, ela segura a madeira e não deixa ela trabalhar. Com isso, essa madeira não racha. Com isso, essa madeira não racha. Tá? Então, assim, esse piso hoje é um piso que não trabalha. E aí você tem uma estabilidade dele muito grande. Tá? Então, assim, é um piso que tem uma manutenção muito menor do que um piso como esse aqui, por exemplo. Né? Tá? A manutenção dele é muito mais prática. Porque esse daqui, quando ele começa a abrir, aí você tem que fazer raspagem, calafetação. Se ele começou a abrir aqui, quer dizer que ele está trabalhando, então possivelmente as juntas dele, né, precisam ser refeitas. Aí tem aquele trabalho de amassar tudo, botar massa em tudo. E aí vem o processo do sinteco e tudo mais. Esse piso aqui não. Como ele não trabalha, então ele vai demorar mais para acontecer isso. Vai acontecer? Vai, mas ele vai demorar mais. Por exemplo, esse é um piso que o piso de madeira normal, você pode raspar em torno de 6 a 8 vezes, tá? Aí você vai fazer isso a cada 2, 3 anos, né? Um sinteco, uma coisa do tipo, se tiver uma utilização muito grande. Já esse daqui você não precisa fazer tantas vezes, você faz menos vezes. E ele permite menos raspagens também. Então depende muito da espessura do piso, tá? Agora o detalhe é o seguinte, ó. Esse piso de madeira custa em torno de R$ 1.500 o metro quadrado, tá? Que é madeira de verdade. Esse daqui, que é o multilaminado, ele começa em 400 e vai até 800 a R$ 1.000 o metro quadrado. Tá? Então, aí, olha só que coisa, né? Um piso como esse,
que muita gente está tirando de casa tem um custo muito mais alto do que um piso de porcelanato, por exemplo, né? Só que aqui na Bahia ele é um piso complicado, porque ele esquenta muito, né? Ele recebe o calor, e quando ele recebe o calor, ele guarda aquilo e ele começa a diluir o calor, a difundir o calor durante o dia. Então, Ele assim, é térmico, um piso de isolamento madeira, térmico e acústico, né? foi, Ele ajuda no isolamento térmico e acústico, né? O piso de madeira, um pouco. ajuda. Não, ajuda no isolamento acústico, assim, de um apartamento para o outro, né? Mas, Digamos, por exemplo, o térmico, a gente vê no sul, muita gente usa o piso de madeira justamente por causa desse, né? sim, É térmico para o frio, né? Quando É, isso, frio, a porque gente lá é usa. muito frio. isso. É. Aqui Aí a o gente, piso frio é impossível, porcelanato é impossível. isso. É, Aqui, como a gente sofre muito com calor, então, assim, ele recebe o sol e guarda a temperatura e depois ele vai esquentando o ambiente. é. Tá? Então, assim, por isso que aqui ele não é tão Isso acontece com o laminado também? Esse, isso acontece. essa, com o laminado, esse calor, assim, essa também? Não, Não. não porque o laminado ele não tem essa capacidade que a madeira tem de reter o calor, tá? O laminado não tem Tem essa muita cola aí no meio, né? ele é É muito mais fino. leve, né? A madeira tem uma densidade muito maior. Então, como a densidade do laminado é menor, ele não tem essa característica de segurar a temperatura. Então, ele recebe, depois ele solta. Já o piso, Marcelo, Aqui, ele vai soltando por pouco. Sioneide está aqui pedindo em para casa, você aceitar é, ela. Quem? Soneide, Sioneide. Já liberei, já tá aí. Já consegui. Ah, Obrigada. nada. aqui em casa é piso de madeira e eu particularmente gosto, porque eu gosto dessa questão do material que trabalha, tem a marca do tempo, que nem um cimento mesmo, que você vai vendo o tempo, parecendo que ele vai vivendo junto com você e tal. Então, assim, particularmente, eu gosto, Mostra aí, Fábio. eu gosto entendeu? Do piso de madeira, justamente por Acho isso. lindo. Acho lindo, mas assim, eu tenho no meu apartamento na Pituba e o apartamento fica um inferno de quente justamente por causa dele, que recebe o sol e aí É, mas mas assim, acho sim, lindo eu acho lindo o também essa coisa agregado do, dele do também. trabalho, do material original, que ele trabalha com o tempo. Eu gosto das marcas e tal. Eu gosto. Eu gosto também. E lá na Esse, minha casa da Pituba eu deixei ele assim fosco, com a cara de piso de demolição. Sim, Ficou bem interessante. o parquet, sabe o que é parquet? Aquele. Sim, é um piso de madeira também, só que o tamanho do parquet é que ele é pequenininho, né? né? E aí você Lá no sul a gente usava muito com ele. parquet. Isso. Mas inclusive, assim, é exatamente isso daqui. É uma peça de madeira inteira, né? Só que ele é menorzinho. Aí você É, consegue desenhar, fazer ele em escama de peixe, escalonado, reto, tá? é. Deixa eu ver aqui. Não, o catálogo tá na EBAD. Aí, deixa eu voltar aqui então para a tela dividida para mostrar a vocês isso daqui. Bom, então, a instalação dele, né, hoje, desses pisos de madeira, é feito com cola, tá? Uma cola específica para piso de madeira e no contrapiso. O contrapiso tem que estar liso, né? E ele vai encaixando uma peça na outra para poder fazer esse assentamento, tá? É ideal assim que não tenha rodapé, né? Para que ele tenha essa folga de trabalho e aí depois você vem e dá o acabamento com rodapé, tá? E a gente ainda tem também o piso, que é o laminado, que o pessoal chama de laminado, que é o piso da Durafloor. Né? Piso laminado. Esse piso aqui, tá? Aí eu vou passar, peraí que tem imagem dele aqui. Esse daqui é o piso da Durafloor, né?
esse piso da Durafloor, ele é feito de celulose. Tá? Então, assim, ele pegou o meio do processo da transformação da árvore em papel, né? Então ele pega a célula de celulose, ele pega a celulose da planta e transforma nessa chapa. E aí ela é prensada, triturada e tal. E aí depois disso tudo ela é colada, né? E impressa sobre ela uma camada, né? O papel aí para dar a característica da madeira, tá? Ela poderia ser de qualquer cara, na verdade, né? Porque isso que vai sobre ela é uma impressão. Então, ele tem essa característica e ele é... Peraí. Tá, não vai dar para ver aqui, eu vou voltar para cá. E ele é também... Deixa eu ver... Esse aqui é clique. Qual a diferença dele do laminado para um multilaminado? Vamos lá que eu vou falar sobre isso. Aqui. Deixa eu ver. Vou ver se eu consigo. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um encaixe também. Deixa eu ver se afastar um pouquinho. Aí. Ele tem um encaixe também. Tá? Então você tem tanto ele de encaixe, né? Tem ele também clique. Tá? Esse aqui é o catálogo da Durafloor. E aí você tem diversas padronagens, diversas cores para escolher, tá? Bom, você tem esse piso, você tem, aqui no fundo ele fala sobre isso, ó. Tem aqui o registro do fundo. Dá para ver? Meio embaçado, né? Não está focando. Então eu vou ler aqui. Ele tem o local que você pode utilizar, né? Então aqui embaixo ele tem, ó, a indicação para onde você pode utilizar, se é residência, se é comercial. Então, assim, é um piso que você pode usar, por exemplo, em restaurante, né? Alguns modelos você pode usar em restaurante, por exemplo. Por que restaurante? Porque tem um fluxo muito grande, então ele tem que ter uma resistência à abrasão muito grande, tá? Mas o piso da Durafloor tem também. Aí, qual é a diferença, então, desse piso de cá para o Durafloor? Bom, esse daqui é multilaminado, tá? Esse de cá, o Durafloor, que é da Duratex, né? A mesma Duratex que faz os MDFs, ele é laminado, só laminado. Então, assim, ele pega lâminas de madeira, né, da celulose, prensa tudo para poder fazer. Qual é o problema? A resistência dele à água é menor do que o piso multilaminado, tá? Porque isso daqui, lembra que é quase papel, tá? Então, se molhar, a possibilidade dele inchar é grande. Marcelo, se cair água no meu piso da Durafloor, eu tenho que sair correndo para limpar? Não. Você vai ter aí um tempo de 2 horas, algo que hoje, inclusive, os pisos eles estão sendo feitos com MDF naval, né? Aquela chapa verde de MDF, e eles têm uma resistência à água hoje muito grande. Mas ele está caindo em desuso, né? Pelo menos aqui na Bahia ele caiu muito em desuso por conta do piso vinílico. O piso vinílico, o assentamento é mais limpo, é mais rápido, né? Tem muito menos resíduo, né? Tem muito menos sujeira, muito menos pó. Então, hoje o piso vinílico ganhou muito mercado e acabou fazendo com que a Durafloor saísse um pouquinho de cena. Só que tem uma diferença, só que tem um negócio da Durafloor que o piso vinílico não tem. Ó, tem mais 10 minutos, tá? Aí eu vou encerrar uma aula e
chamo vocês de novo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tem uma coisa que o piso vinílico não tem, ele não faz, tá? Quem faz é o piso laminado, que é isso aqui, ó. São esses acabamentos, tá? E para que servem esses acabamentos? Esses acabamentos servem para você transpor os ambientes, né? Então, por exemplo, usou o piso num quarto e aí você tem a soleira do quarto para a sala. Então, assim, quando você repara bem nessa foto, inclusive, ó. Repara bem nessa foto. Se você não usar uma peça como essa aqui, imagine que isso aqui do lado de cá é uma soleira, não é um outro Durafloor, tá? Se você não usar uma peça como essa aqui, você vai ficar vendo a lateral, né, do piso, porque isso daqui, via de regra, ele é feito sobre um piso existente, né? Então, essa peça daqui, ela serve para justamente dar acabamento entre o piso Durafloor e uma soleira existente, tá? A peça mais comum é essa de cá, que é a bauladazinha. Essa aqui é mais em conta, tá? Mas não, esteticamente é horrível, porque ela fica com um volume no meio da soleira, tá? Essa daqui é o chamado acabamento slim. E esse acabamento slim, ele tem 1,5 mm mais ou menos de espessura de chapa, fazendo com que ele seja quase que imperceptível. E qual é a grande vantagem disso daí? É que você pode utilizar ele no piso vinílico, tá? Para dar um acabamento melhor. Ele tem tonalidades muito semelhantes, não vai ter a mesma tonalidade, mas ele tem tonalidades muito semelhantes ao dos pisos vinílicos. E aí você consegue utilizar quando estiver fazendo... Caiu. Marcelo? Não, caiu, mas já entrou de novo. Não, é uma dúvida. Isso aqui que você está falando aqui no meio é o quê? Por exemplo, eu tenho um corredor e um quarto. É o que você vai botar na soleira da porta, é isso? Não, isso aqui é o acabamento da junção entre o piso do quarto e o piso e a soleira, tá? Espera aí, deixa eu tentar uma foto aqui. Se tiver uma foto assim grande mostrando. Mas o vinílico, ele não é mais... A espessura dele não é menor do que um piso desse, não? Mesmo assim, esse encaixe funciona no vinílico também? Funciona. Inclusive, justamente por conta esse mais fino, tá? Justamente por conta dessa possibilidade, dessa espessura dele ser muito menor, então ele dá um acabamento melhor. Eu digo nessa altura dele, a altura dele aí pro encaixe de um pro outro. Porque o vinílico, ele é mais estreitinho, mais fininho do que esse aí, né? Isso. Então, quando vai colocar essa peça aí na altura, ele dá também? Dá. Aí, assim, em geral, você tem que aprofundar um pouquinho a junção entre a soleira e o perfil, e o piso, né, para poder fazer isso. Mas dá sim. E fica bem melhor. Esse aí, quanto é o preço, mais ou menos, Marcelo? Oi? O valor desse, que é 1.500 a madeira, até 1.000 o outro, e esse é? O Durafloor? O Durafloor, você encontra ele, o residencial, de 80 aí até 120 e depois você vai ter o comercial aí de 120 a 150. Enquanto o vinílico, você tem o residencial de 50 a 70 e o residencial de 50 a 70 e o comercial de 70 a 90. Ó, eu achei um aqui boa.
Eu vou dar um exemplo desse piso, a pergunta que Flavinha fez. Pode Uhum. ser usado também na entrada, por exemplo, em shopping center, né? Na loja. Na entrada da loja, aí eles colocam, que na minha loja eu tinha esse piso. E aí eles dão um acabamento entre o piso do corredor e o piso que entra na loja, né? Isso, é um Aí acabamento eles colocam, é como se fosse uma soleira, só que é menor. Ele é bem menor, é mais fininho. mais fininha. Eu já tenho uma foto aqui, eu vou mostrar a vocês. Mas, Marcelo, Oh, esse piso aí, ele faz muito barulho. Você caminha de salto, tec, tec, tec. Eu já tive Verdade. isso num apartamento, é horrível. Cai sim. uma coisa, é super barulhento. Na loja mesmo, as mulheres com salto alto ficam toque, toque, toque. Isso. É É isso mesmo. para residência é ruim, porque o de cima para o de baixo, você fica vendo o barulho. Eu vou contar uma história para vocês. Quando a minha primeira filha nasceu, eu tinha colocado em todos os quartos o Duraflor. E aí, o quarto dela tinha também, né? E aí na hora de... Só que assim, o que é que acontece? Qual é o problema? Primeiro, esse toque-toque realmente é do piso, não tem o que fazer. Então, o pisar, porque ele tem ele é como se fosse um carpete. Eu vou passar um vídeo da instalação dele. Então, como ele fica sobre o outro piso, quando você tem a pressão, né, o pé, o sapato que toca, ele bate no piso de baixo e aí faz esse barulho, né? Tem tanto barulho dele quando o pé bate, quanto ele sobre o outro. Então tem um ocozinho no meio que acaba fazendo esse barulho. E a outra coisa é que ele, com o tempo, a própria umidade do ar aqui na Bahia faz com que ele comece a inchar. Aí ele incha um pouquinho e ele começa a trabalhar. E aí ele começa a ranger, né? Então, você tem sempre muito problema que quando o pessoal começa a andar sobre ele, em alguns lugares que pisa, ele range, né? Então, você pisa, ele... E aí eu tinha isso no quarto de minha filha. Aí, quando a gente ia botar ela para dormir no berço, aí botava e ficava parado. Aí já tinha mapeado no local, no piso do quarto, os lugares que você podia pisar. Aí você saía do quarto pulando, né, para que não pisasse, não rangesse, porque se rangesse ela ia acordar e aí ia perder, era o trabalho perdido todo de novo. Já passei muito. Menino do interior. Dorme e acorda no meio da zoada. Não tem piso que rancha para ele acordar. A minha também, a minha também. Na verdade, isso faz parte de criação, né? Também é do interior, Samara. Eu acho que criança tem que ser acostumada a dormir com barulho. A filha não, Sandra. A filha mora aí, em Salvador. É que é um barulho muito desagradável, esse barulho do piso. Ô, Não é nem Marcelo, esse piso não é vinílico, não é laminado. Não, é um laminar. Eu botei aqui o vinílico no meu quarto. Aí não faz barulho, né? Não, mas qualquer água de escola. Então, assim, ó, Qualquer o quê? A água de escola. Desculpa. você botou de. Não, é mesmo? Então foi porque foi mal assentado. Não, veja só, a menina foi lavar o banheiro, aí ela deixou molhar muito a água do banheiro e passou para o piso. Ela está até aqui hoje, eu disse a ela, cheguei agora. E ela tenha cuidado, porque se descolar, ela vai ter que pagar para botar outra. Sandra, meu nome é Sandra. Meu nome é Sandra. Estava na estrada, viu? Tô passando a Sandra, boca. figura. Aqui é o pau. Marcelo, eu tenho uns dias sem assistir sua aula, viu? Porque depois eu converso com você no privado. Tá bom. Aqui é o pau. Entendi agora, Marcelo, como funciona isso aí. Eu não estava entendendo, não. E é isso, ele fica, na verdade, na porta, embaixo da porta. Na soleira, na junção, entre o piso. Na soleira. E Então, aquele negócio abaulado, ele é onde está esse mármore aqui. Então, em alguns casos, tem que lixar a porta, né?